Bom, então voltando, a gente parou na parte de luxação do dente, então a gente vai ter um movimento, né? Nada mais nada menos a luxação e a extração do dente vai ocorrer a partir do rompimento das fibras de ligamento periodontal e da dilatação das paredes do alvéolo, tudo bem? Então eu estava falando no vídeo anterior que a gente vai ter movimentos para estar fazendo a utilização do fórceps conjuntamente com a utilização das alavancas e dos extratores, tá? Cada instrumental a gente vai ter uma função. No caso dos fórceps, para a arcada superior, a gente vai ver que o ângulo da pontativa dele é mais aberto, geralmente de 180 graus, tudo bem? Então vocês vão ver que a abertura dele é praticamente quase que plano, tem uma leve curvatura, diferentemente do fórceps para a arcada inferior, que vocês vão perceber que ele vai ter uma aproximação, uma angulação mais ou menos de 90 graus, então ele vai ser bem curvado. Então tudo isso a gente vai ver a diferença entre eles. O desenho da pontativa também da anatomia do terço cervical da face vestibular e da face palatina vai ser acompanhada pela anatomia do fórceps. Então ele vai acompanhar tanto o desenho da face vestibular ou da face palatina da raiz, tudo bem? Então aqui a gente consegue verificar bem a diferenciação entre fórceps da arcada superior e o da inferior, 150 arcada superior, 151 arcada inferior. Então, angulação aqui mais ou menos de 180 graus e aqui de 90 graus, tudo bem? Então a gente vai ver essa diferença entre a angulação desses dois. 18R, 18L, 18R arcada superior, 18L arcada superior, só que 18R lado direito, que vem do inglês right, tudo bem? 18L vem do inglês também, que é left, tudo bem? Lado esquerdo. Então, molares superiores, tudo bem? 17 vai ser o fórceps para a utilização da arcada inferior. A gente já vê essa angulação um pouco maior, mais ou menos de 90 graus, tudo bem? As pontas ativas agudas bilateralmente, diferentemente do 18LR, que vai seguir uma ponta ativa aguda, um do lado direito, outro do lado esquerdo, acompanhando a face do dente. Aqui a gente vai ter um fórceps universal, tá? Não vai ter lado esquerdo e direito. A gente vai ter um específico para as arcadas. Chifre de vaca é o 16, chifre de boi, chifre de touro, chifre de vaca, todos os chifres aí. Vocês podem estar colocando aí no fórceps de 16, tá? Geralmente para molar inferior e sem coroa, porque a gente consegue adaptar ele na região da forca. Até o superior, algumas adaptações a gente consegue estar utilizando esse fórceps também, tá? Mas ele é mais específico para molar inferior, tá? E a gente vai adaptar ele bem na região da forca, quando não tiver coroa, o dente já tiver uma coroa bastante destruída. Então a gente vai ter que estar colocando esse dente bem na região da forca, tudo bem? 65 para pequenos ápices e raízes vestibulares de molares superiores, tudo bem? Então, geralmente molares superiores 65, tudo bem? Geralmente esses ápices e raízes vestibulares de molares superiores. A gente pode utilizar também o 69, é o que está na caixa de vocês, tá? Então, tudo isso a gente vai estar utilizando uma certa frequência. Número 1, dentes anteriores também, é um fórceps utilizado para dentes anteriores, então saber da utilização desses fórceps e as suas aplicabilidades, tá, pessoal? Isso geralmente a gente gosta de cobrar em questão de prova. A seleção e apreensão correta do fórceps, não segurar o fórceps junto ao mordente, tá tudo bem? Então a gente vai ter que segurar no cabo mesmo desse fórceps corretamente. A gente tem duas punhaduras, geralmente dessa posição e dessa aqui. Algumas vezes, principalmente na arcada inferior, a gente pode estar segurando dessa maneira.
Mas você vai adaptando. Geralmente tem dois tipos que a gente segura. Geralmente esse tipo aqui, tudo bem? E o assim nessa posição. Clínica a gente vai demonstrando para vocês com mais facilidade a maneira de estar pegando nesse fórceps de uma maneira mais corretamente. Tudo bem? Então, antes de firmar o fórceps ao dente, a gente tem que introduzi-lo ele ao máximo no sentido apical, aqui como a gente consegue ver nessa figura, pessoal. O máximo apical desse dente, eu não posso pegar muito na coroa aqui desse dente, mais ou menos nessa região, porque a tendência é que eu venha fraturar essa coroa, então eu tenho que pegar o mais apical possível e apertar. Algumas vezes a gente até fala que até dói um pouco a mão quando a gente faz o aperto nessa região do fórceps. Tudo bem, mas tem que firmar bastante esse fórceps nessa região. Você pode firmar também com os dedos polegar, tá? Com auxílio, você firma o fórceps e com o dedo polegar você pode estar colocando, como eu estou colocando mais ou menos aqui na figura, na região do alvéolo. Tudo bem? Então tudo isso você pode estar utilizando. Mais fácil na prática a gente está demonstrando para vocês. E a dilatação óssea geralmente é mais acentuada na parede mais delgada, geralmente parede vestibular. Tá? Então todos os dentes da cara anterior, a tendência é que a gente faça a força com o fórceps seja para a parede vestibular, porque ela é a parede mais fraca. Tá? Diferentemente dos molares inferiores, que a tendência é que seja para a região lingual. Tá? Mas isso algumas vezes tem uma variação na curvatura da raiz, que pode ter uma alteração ou não. Tudo bem? Então é desse jeito que a gente coloca mais ou menos o polegar que eu falei para vocês, tá? Então o mais apical possível, tudo bem? Chegando nessa região radicular, e a partir daí você faz o movimento de lateralidade ou movimento circulatório. Os movimentos de lateralidade, pessoal, geralmente só são para dentes birradiculares, que tem 2 ou 3 raízes, tudo bem? Então, em dentes unirradiculares, você pode fazer a lateralidade e movimento de rotação, tá? Quando a gente tem 2 ou 3 raízes, a gente só pode fazer lateralidade. Se a gente for fazer movimento de rotação, a gente tem uma chance muito grande de estar fraturando essas raízes. Então, como princípios e cuidados para o uso das alavancas, a gente vai ter a empunhadura o mais correta possível da alavanca. Então, olha como eu tenho que segurar. Tem muita gente que segura como se fosse até uma caneta de alta rotação. E não é o mesmo jeito que a gente segura, tudo bem? Geralmente, a gente tem que pegar dessa maneira aqui, ó. Ela vai dar uma precisão e uma empunhadura bem mais precisa para que eu possa fazer meu movimento de luxação da raiz, tudo bem? Então deve-se colocar esses dedos polegar, tá? E indicador na mão posta para proteger o dente do paciente, como você vê dessa maneira aqui. Geralmente a gente gosta de colocar com uma gaze, porque se escapole essa alavanca desse jeito que tá, ela pode pegar também no seu dedo. Então é bom colocar uma gaze, alguma coisa também para proteger seu dedo aqui atrás. Tudo bem? Então, geralmente ela dá uma empunhadura também bem mais precisa quando você coloca o dedo na região. Não utilizar um dente adjacente, tudo bem, pessoal, como ponto de apoio, a menos que esse vá ser extraído. Se o dente for extraído, você for fazer umas exodontias múltiplas ou seriadas, você pode estar removendo ele fazendo a força do dente vizinho. Mas veja que nesse caso a gente não apoia no dente vizinho. Algumas vezes até pelo apinhamento, pela distância, a gente acaba fazendo um pouquinho de força. Mas tem que evitar ao máximo, pessoal, para a gente não luxar o dente do lado. Acontece muito do aluno fazer a força inicialmente, força, quando vê ele não está preocupado com o dente do lado. Quando vê ele acaba luxando nesse dente, deixando com uma mobilidade. Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Então, fazer essa movimentação, tá? E colocando o dente entre o osso aqui
esse ligamento, né, o espaço entre o osso e o dente mesmo, e fazer o movimento de saída. Então, geralmente esse uso da alavanca está contraindicado em dentes com ponto de contato, tudo bem? A menos que essa seja eliminado através de um desgaste proximal. Então, se o dente está com esse ponto de contato, pessoal, a gente tem, com já outro dente, a gente não pode criar esse ponto de contato com a alavanca, né? Então, ou seja, o dente está muito junto do outro, está com esse ponto de contato. Então, se estiver muito próximo, tem que ter cuidado, porque qualquer movimento que eu faça, entrando com a alavanca no meio desses dois dentes, eu posso luxar o dente vizinho. Então, ali ele vai estar contraindicado. O que eu posso fazer? Utilizar um fórceps para evitar o máximo possível esse ponto de contato. Eu vou fazer só movimentos de lateralidade. Então, teria que ter esse cuidado. A não ser que eu faça um desgastezinho proximal no dente vizinho e faça a força com a alavanca, tudo bem? Mas tem que ter o cuidado com relação a isso, tá? Então, geralmente, pessoal, essa é uma informação muito interessante. Geralmente, a forma mais efetiva de se utilizar a alavanca é pela região mesial, tá? Pela facilidade de acesso, além do que produz mecanicamente a saída do dente na direção mais favorável. A odontosecção pode ser realizada na coroa ou região das raízes multirradiculares, indicações geralmente raízes divergentes, dilaceradas e multirradiculares, isso é muito importante saber. Então a gente consegue ver essas raízes divergentes, separadas, ou com uma curvatura, que a gente chama de raízes dilaceradas, pessoal. Quando tem essa curvatura, possivelmente, se a gente for fazer a força com a alavanca e fórceps, a gente vai causar uma fratura nesse dente, tudo bem? Nesse ponto onde ela está curvada. Então, ter o cuidado com relação a isso. O planejamento radiográfico é muito importante para a gente identificar essas diferenças. Quando a raiz está entrando no seio maxilar que está pneumatizado, está expandindo, a gente vê nesse corte que a raiz já está bem próxima do osso ou praticamente dentro do seio maxilar. Quando a gente encontra esses casos, a gente tem que fazer a odontosecção para minimizar o máximo possível uma fratura alveolar e até uma fratura da raiz para dentro desse seio maxilar, tudo bem? Então seria uma das indicações de odontosecção. Dentes mal posicionados na arcada e dentes com ponto de contato proximal, como eu falei para vocês ainda agora. Então, ter esse cuidado, dente com esse ponto de contato proximal, a gente fica sem espaço de estar utilizando uma alavanca. Então, possivelmente a gente pode fazer uma odontosecção para criar esse espaço, principalmente no dente que vai ser removido, para estar dando espaço para esse dente estar saindo ou estar sendo luxado. Dentes descidos também, tem que ter esse cuidado aí com os descidos, mas algumas vezes a raiz está tão divergente que a gente não consegue, tão separado, né, tão divergente que a gente às vezes não consegue fazer uma luxação. Então a gente tem que partir de no meio para tirar uma raiz ou outra, tendo cuidado para não danificar o dente permanente. Então essa é um slide muito interessante, principal porque isso é até questão de muita prova de concurso, que eles perguntam muito, geralmente a técnica de odontosecção, geralmente para molares inferiores, pessoal. A gente vai fazer na região da furca, da separação do dente, então você vai dividir ele no meio. Então, dos dentes, como tem duas raízes, molares inferiores, você vai fazer uma divisão vestibular e lingual. Já molares superiores, como tem três raízes, tudo bem, a gente vai fazer uma separação das três raízes, ou em Y ou em T, tudo bem? Então você vai separar ela dessa maneira, separando a mesovestibular, a distovestibular e a palatina, tudo bem? Então você vai ter que separar essas raízes. Isso é até pergunta de prova, como odontosecção de um dente, eu coloco a numeração do molar superior, do molar inferior, então tudo isso a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Não é necessário completar a odontosecção, geralmente em 2 terços a 10 terços da raiz. Geralmente, o que ele diz com isso? Que eu não preciso aqui na minha odontosecção, quando eu estou iniciando dessa maneira, não preciso completar
com essa parede aqui da região lingual. Tudo bem? Eu deixo uma parede bem fina, tudo bem? Antes de fazer minha clivagem, a minha separação. Então eu vou fazendo a minha canaleta, depois eu vou com a alavanca e fraturo, mas tento deixar uma parede bem fina aqui na região para fazer a separação dessas raízes. Tudo bem? Então, geralmente, dentes anteriores a gente vai fazer seccionamento intraradicular e alguns dentes apinhados, aqueles desgastes proximais, dentes com ponto de contato. Tudo bem? Então, a indicação a gente vai ter dificuldade de visualização da área onde vai ser colocado o fórceps ou alavanca. Após as fraturas radiculares durante a exodontia, a gente vai a gente vai fazer algumas indicações, da osteotomia em si. A gente vai ter dificuldade de visualização da área onde será colocado o fórceps. Após as fraturas radiculares durante a exodontia e exodontias seriadas de osteoplastia e dentes com lesões periapicais que não puderam ser removidos via alveolar. Dentes frágeis que não possuem o ponto útil para aplicação de força da alavanca e dentes com hipercementose ou dilacerados. Tá? Confecção do retalho, deslocamento de papilas ou retalho e envelope. Incisões relaxantes verticais, a gente pode estar fazendo esse tipo de retalhos para fazer a nossa osteotomia. Então, a gente vai confeccionar o nosso retalho, não necessariamente a gente precisa fazer uma relaxante ou não. A gente, com descolamento, com as incisões intracirculares ou envelope, na maioria das vezes a gente resolve o caso, mas em alguns casos, para ter um controle a mais, a gente pode fazer uma relaxante para ter uma visualização maior da área. Então, a gente tem essa a em L triangular, os trapezoidais, os retalhos seminulares, como a gente viu em algumas aulas. Tudo bem? Procedimento pós-exodontia, a gente vai ter a utilização da limpeza cirúrgica, tudo bem? Então, pinça-goiva, lima, cureta, curetagem do alvéolo. Se houver a lesão periapical, a gente tem que remover. Só faz curetagem se houver lesão periapical. É bem interessante isso, não precisa ficar curetando o alvéolo quando faz a exodontia. A inspeção cuidadosa de cálculos e materiais restaurador, fragmento dental, tecido de granulação, não curetar o alvéolo sem processo patológico. A gente pode fazer a manobra de Champré, que é apenas apertar a região do alvéolo para diminuir o sangramento, fazer uma hemostasia na região e bordas ósseas arredondadas com lima. Lavagem com soro fisiológico também você pode fazer. Essa parte de sutura, geralmente 5 a 7 dias. Você pode escolher a técnica que for, dependendo de extrações múltiplas contínuas. Geralmente, ponto simples a gente pode estar realizando, ponto em X. Mas todas as suturas a gente faz nas amas, a gente não deixa o alvéolo sem sutura, a não ser que seja uma besteirinha, um cacozinho. Algumas situações a gente acaba verificando o custo-benefício, mas na maioria dos dentes vocês vão suturar. Tudo bem? Principalmente para manutenção do coágulo e melhora do processo de reparo alveolar. Tá? Gaze dobrado e sutura 5 a 7 dias. Orientações pós-operatórias, isso a gente já vai falar, principalmente verbal e por escrito, principalmente orientar o paciente mesmo. Dieta líquida, pastosa e fria 48 horas, evitar bochechos, sugar ou colocar a língua na região. Isso tem que ser orientado muito porque tudo isso desestabiliza o coágulo, pessoal. Então o paciente sangra na região. E higiene bucal com escovação regular, com escovas de cerdas macias e não fazer bochechos no primeiro dia. Tudo bem? A gente vai fazer esse controle de sangramento no pós-operatório, uma gaze dobrada, pelo menos uns 30 minutinhos. O paciente vai para casa, quando chegar em casa ele já faz a remoção dessa gaze, tudo bem? Sangramento no terceiro dia de pós-operatório pode indicar alguma discrasia sanguínea. Não é normal, pessoal, o paciente sangrar no terceiro, quarto, quinto dia. A gente vai ter que avaliar o que aconteceu, o que ele fez. Ou ele tem alguma discrasia sanguínea ou ele acabou perdendo ali o coágulo, fez alguma das recomendações anteriores que a gente pediu para ele não fazer. Sangramento maiores, a gente vai ter que usar agente físico, como esponja de colágeno, cera para osso, tudo bem? Então, são maneiras de hemostasia que a gente viu na aula de princípios. Repouso em 48 horas, sem esforço físico, tudo bem? Então, a gente vai ter esse repouso aí na região.
E a dor geralmente é mais esperada nas 24 horas. A gente controla com analgésico e anti-inflamatório. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente com relação a essa expectativa de dor e medicações. A gente acaba dando uma pincelada na terapêutica dessas regiões. E o pico do edema geralmente em 48 horas, pessoal. Por isso que geralmente o anti-inflamatório a gente acaba passando por 3 dias. Porque o pico desse edema é em 48 horas. Então, a partir do terceiro dia ele já está estabilizado esse edema. Bem, começa a regredir ali terceiro, quarto dia. Então, ele chega no seu máximo em 48 horas. Então, isso você pode até falar, olha, primeiro dia é normal inchar, segundo dia é normal inchar um pouquinho mais, terceiro já estabiliza, terceiro em diante, né, estabiliza e começa a regressão, quarto, quinto dia. Tudo bem? A tendência, se estiver aumentando no quarto, quinto dia, a gente já tem que suspeitar de algum processo infeccioso. Tudo bem? E as causas desse descolamento excessivo, geralmente o edema está relacionado muito à manipulação de tecido mole, como foi essa cirurgia, se foi muito prolongada, se você fez uma sutura apertada, se não teve um cuidado muito com a gengiva ao redor, se traumatizou muito, a tendência é inchar muito, tá? Então tem que ter um cuidado com relação a isso. Quanto menos você manipular tecido mole, menos edema você vai ter ali na região. E a bolsa de gelo geralmente vai ser nas primeiras 12 horas ali do procedimento cirúrgico, tá? Então não precisa utilizar 2, 3 dias ali a bolsa de gelo como o pessoal acha que é. As 12 primeiras horas elas vão ser bem mais efetivas, tá? Vou finalizar aqui e eu já vou abrir em outra aula a parte de acidentes e complicações, tudo bem?